Olá, eu sou Sandriana. Bem-vindo ao módulo 4, seção 1. Nesta lição, vamos falar sobre a diferença entre regras, leis e costumes nos Estados Unidos. Esse tema importa porque muitos recém-chegados presumem que se algo é comum, então deve ser legal. Ou que, se algo não está escrito na lei criminal, então não importa. Não é assim que a vida real funciona. O livro apresenta um ponto prático desde o início. A vida nos Estados Unidos funciona por meio de sistemas, políticas, documentos e hábitos que precisam ser entendidos como realmente funcionam e não como as pessoas gostariam que funcionassem. Boas intenções não substituem documentação, prazos ou conformidade com o procedimento. Então vamos separar três coisas com clareza. Primeiro, leis. Leis são exigências legais formais criadas e aplicadas pela autoridade governamental. Se você viola uma lei, as consequências podem ser sérias. Isso pode incluir multas, perda de status, penalidades civis ou consequências criminais, dependendo da situação. Regras de imigração, obrigações fiscais, deveres de comunicação e regulamentações trabalhistas podem entrar nessa categoria. Isso não são sugestões. Isso não são preferências culturais. Isso faz parte do sistema formal. Segundo, regras. Regras nem sempre são a mesma coisa que leis, mas ainda assim importam. As regras podem vir de escolas, empregadores, proprietários, agências ou instituições. Um local de trabalho pode ter regras de presença. Uma escola pode ter regras sobre matrícula e conduta. Um proprietário pode ter regras no contrato de aluguel. Quebrar uma regra talvez não leve você para a cadeia, mas ainda pode custar sua moradia, seu emprego, a confiança dos outros, acesso ou oportunidades. Esta é uma das lições mais profundas do livro. As instituições americanas recompensam clareza, consistência e conformidade. Uma pessoa que trata toda a regra como opcional, muitas vezes descobre que as instituições não compartilham dessa opinião. Terceiro, costumes. Costumes são os hábitos e expectativas sociais que as pessoas seguem mesmo quando não estão escritos em lei. Isso inclui como as pessoas se comunicam, como ficam na fila, como lidam com pontualidade, quão diretamente falam e quanto espaço pessoal esperam. Os costumes são poderosos porque moldam confiança e interpretação. Você pode não receber uma multa por quebrar um costume, mas ainda assim pode ser julgado, mal compreendido, evitado ou visto como pouco confiável. Isso importa mais do que muitos recém-chegados esperam. Porque o atrito social muitas vezes começa não com a lei, mas com a interpretação. Agora vamos comparar isso de forma prática. Uma lei diz que você deve fazer algo porque o sistema legal exige isso. Uma regra diz que você deve fazer algo porque uma instituição exige isso. Um costume diz que as pessoas esperam que você faça algo porque é assim que a vida social funciona ali. Um adulto maduro aprende a reconhecer os três, não apenas aquele que vem com a maior punição. Por exemplo, atualizar um endereço quando exigido pelas autoridades de imigração é uma questão legal. Seguir o processo de comunicação de uma empresa geralmente é uma regra institucional. Chegar no horário, esperar sua vez e não interromper as pessoas podem ser costumes sociais. No papel, essas coisas podem parecer diferentes. Mas na vida real, todas elas afetam a sua estabilidade. O livro argumenta que a migração deve ser tratada menos como uma reinvenção romântica e mais como uma sequência de problemas legais, administrativos e sociais que podem ser enfrentados bem ou mal. Essa ideia se encaixa perfeitamente nesta seção. Muitos problemas evitáveis acontecem porque as pessoas não distinguem o que é ilegal, o que é proibido por uma instituição e o que é socialmente imprudente. E essa confusão cria dois erros opostos. Um erro é agir como se todo costume fosse um ataque à sua identidade. O outro é agir como se toda lei ou regra fosse negociável só porque você é simpático, sincero ou novo no lugar. Nenhuma dessas abordagens funciona bem. A primeira cria ressentimento. A segunda cria consequências. Então, o que os alunos devem aprender com isso? Primeiro, nem tudo o que importa está na lei criminal. Segundo, regras institucionais podem afetar sua vida mesmo quando a polícia não está envolvida.
Terceiro, costumes moldam como as pessoas interpretam seu comportamento, mesmo quando ninguém diz nada em voz alta. É por isso que adaptação exige mais do que tradução. Exige interpretação. Uma pessoa pode falar inglês e ainda assim não entender os Estados Unidos. Por quê? Porque entender palavras não é a mesma coisa que entender sistemas. O livro diz que o migrante que aprende sistemas, lê políticas e constrói credibilidade com paciência tende a se sair melhor do que o migrante que acha que a chegada em si já é a vitória. Esse é o coração desta lição. Você não está apenas aprendendo sobre um país. Está aprendendo camadas de expectativa. Agora vamos tornar isso prático. Antes de agir, pergunte: isso é uma lei? Isso é uma regra institucional? Ou isso é um costume social? Depois faça uma segunda pergunta. O que acontece se eu ignorar isso? Às vezes a resposta é problema legal. Às vezes a resposta é perda de acesso ou de confiança. Às vezes a resposta é um atrito social que vai acompanhando você em silêncio. Em todos os casos, o resultado ainda pode ser caro. Entender a diferença entre regras, leis e costumes é uma das coisas mais inteligentes que um recém-chegado pode aprender. Isso ajuda você a evitar conflitos desnecessários. Ajuda a proteger seu status, seu emprego e seus relacionamentos. E ajuda você a atravessar a vida americana com mais clareza e menos adivinhação. Não presuma que tudo é flexível. Não presuma que tudo é hostil. Aprenda com qual camada você está lidando. Depois responda com disciplina. É assim que a confusão se transforma em competência. Este curso é como livro-texto do Brasil aos Estados Unidos, um guia realista para recomeçar e prosperar, de Sean Armstrong. Para se aprofundar neste tema, leia o livro junto com o curso. A ementa o identifica como texto base, e esta seção segue seu foco prático em sistemas, conformidade e adaptação realista. Na próxima sessão, vamos analisar como os americanos tendem a lidar com regras e procedimentos na vida cotidiana.